A Alerta continua também acompanhando o caso de Maria Graciele dos Santos, de 26 anos. Essa jovem que morava em Pindorama, povoado de Coruripe, aqui em Alagoas, que foi covardemente assassinada dentro de casa. Ela morava em Caruaru e chegou inclusive a Pindorama há aproximadamente uns 20 dias, fugindo exatamente das ameaças do ex-companheiro que já vinha ameaçando a vítima há muito tempo, segundo a própria família. Hoje acontece o sepultamento de Maria Graciele lá em Pindorama. Eu vou trazer o Alan Garcia ao vivo, direto do distrito Pindorama, que fica lá em Coruripe, para que ele possa trazer informações, porque, Alan, uma tragédia que chocou todo o estado de Alagoas, principalmente a população pacata, né, de Pindorama e também de Coruripe, não é? Bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para quem está aqui com a gente no Fica Alerta, nessa quarta-feira, na tela da TV Pajuçara. Eu vou trazer detalhes de toda a história de Luana daqui a pouquinho, porque ao meu lado está Maria Ciele dos Santos, que é prima e irmã, na verdade. Irmã mesmo, é irmã mesmo, tá? Então eu confundi aqui, porque Luana foi criada por uma tia, mas Luana realmente é irmã. Maria Ciele é irmã de Luana e saber dela, né? Quem era Luana, né? Maria Ciele, uma mulher que tinha 2 filhos, crianças que agora vocês vão se dividir para criar. Que lembranças vocês vão guardar dela? Bom dia para você e muito, muito obrigado por estar aqui. A lembrança que a gente vai ter dela é de uma menina alegre, né? Sorridente, não brigava com ninguém, não tinha intriga, não era de farra. E uma boa mãe para os filhos. E é isso. Ela era uma ótima pessoa e aconteceu isso, né? Ela morava em Caruaru, né? Com o ex-esposo. Isso. Ela morava lá e veio de lá porque não queria mais contato com ele. Aí veio refazer a vida dela aqui. Já ia montar uma loja para ela aqui também. E aconteceu isso. Loja de quê? Do que é que ela pensava em fazer? De roupa. Loja de roupa. Já tinha um ponto escolhido? Já sim. Seria lá em Pindorama mesmo, ali no centro? No centro de Pindorama. Daqui a quanto tempo você acha que ela começaria a realizar esse sonho? Essa semana que vem, ela já ia para Caruaru fazer as compras para montar, né? E aconteceu isso. Quem estava na casa com ela no dia em que ela foi assassinada? No quarto com ela estavam os 2 filhos dela na cama e eu estava no segundo quarto com meus 3 filhos também. Ah, você estava dentro da casa? Estava dentro da casa. Você conseguiu ouvir alguma coisa, Ciele? Só os disparos, só isso, nada mais. Estava escuro. Okay. Muito obrigado, tá? Obrigado por estar aqui, por ter compartilhado um pouco desse momento. Pode ir. Muito obrigado. Ciele não queria falar. A gente chegou cedo aqui, eram umas 7 horas da manhã, para fazer o balanço geral. E ela foi super, apesar de tudo, não só ela, mas como toda a família, todos os parentes, foram muito educados com a nossa equipe. E a única coisa que pediram foi, a gente não quer falar. Mas eu sentia que Maria Ciele traria um depoimento muito bonito e muito forte com relação à irmã, a Graciele, que saiu daqui de Alagoas, né? A gente escutou alguns parentes de conversa, né? de que ela já saiu daqui em busca de paz, em busca de uma vida tranquila. Chegou em Caruaru, casou com esse rapaz e começou a ter uma vida, outra vida, cheia de ameaças. 4 anos de casamento e, infelizmente, um casamento cheio de ameaças, e ela resolveu vir para cá, morar perto da família. 20 dias que ela esteve aqui, foi assassinada por esse descontrolado, esse homem que acha que pode ter o poder de determinar o que faz e o que quer, o que não quer, com uma mulher, e fez, né, com Luana. Luana estava morrendo de medo de denunciá-lo, e a gente entende esse medo diante de tantas outras mulheres que conseguem sobreviver e dizem por que sentem medo. Sentem medo de serem assassinadas, e era esse medo o de Luana. A gente acompanhou o velório hoje de manhã na casa onde ela foi assassinada. Foi nessa mesma casa onde o velório aconteceu nessa quarta-feira. Estivemos lá, acompanhamos a tia, que foi a mãe
porque a mãe de Luana morreu em um acidente quando ela tinha somente 3 anos de idade. Então a tia, que está inclusive aqui na minha frente, teve que criar, né? E criou com muito amor, com muito carinho, assim como todo o restante da família. Hoje se despede dessa mulher corajosa acima de tudo, porque enfrentar o que Graciele enfrentou diante do que eu escutei de todos os parentes, só uma mulher corajosa para conseguir seguir durante todo esse tempo. Mas, infelizmente, chegou esse assassino porque não conseguiu ouvir simplesmente um não. O não de uma mulher dói em muito homem que não tem maturidade de seguir a vida com outra pessoa sozinho e não mais com aquela. Daqui a pouco eu volto para a gente mostrar para vocês do Fica Alerta áudios de uma parente que relata o medo que Luana sentia, por que Luana saiu de Caruaru e um pedido fortíssimo. Ela disse: cuide dos meus filhos, porque ele vai me matar. Daqui a pouco eu volto, Wilson, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Até já. Muito bem, Alain, perfeita a sua narrativa e que bom que as pessoas conseguiram falar, né, apesar de estarem consternadas e tristes num momento tão difícil como esse, já que Luana queria, logicamente, constituir família, ser feliz, como toda e qualquer mulher, mas infelizmente foi interrompida da forma mais cruel e covarde possível. São as imagens agora do sepultamento, os familiares revoltados, a população, o estado de Alagoas todo está em choque dessa jovem de 26 anos que morre da forma mais cruel e covarde possível, inclusive próximo dos filhos, do qual ela tinha pedido que se alguma coisa acontecesse com ela e que quem tivesse, quem ficasse, cuidasse dos filhos. Era a grande preocupação dela. Ela não fez nenhum boletim de ocorrência antes, nenhuma denúncia, porque tinha medo, né, do agressor, como muitas outras mulheres que são dominadas por essa agressividade, por essa forma covarde de algumas figurinhas que se acham proprietários das mulheres. Os nossos sentimentos a todos os familiares nesse momento de dor e de perda. E que Deus conforte o coração dos familiares, também dos filhos que ficaram órfãos dessa mãe guerreira. Em Alagoas, as mulheres continuam morrendo dentro de casa, no meio da rua, diante dos filhos, no silêncio da noite das cidades pequenas e no barulho das capitais. Os crimes se repetem com a mesma brutalidade e a mesma covardia de sempre, só mudando o CEP. Em março, Elisângela Natal da Silva, de 34 anos, foi morta a facadas dentro de casa, em União dos Palmares. Tudo isso após uma discussão com o marido, que acabou preso. Dias depois, no Dia Internacional da Mulher, Luzia dos Santos de Araújo, de 30 anos. Dessa vez ela foi assassinada a facadas pelo companheiro no Alto da Boa Vista, em Água Branca. Ela fugiu e ele fugiu e ainda trocou tiros com a polícia, infelizmente. No mesmo mês, em Cajueiro, Jucinéia Maria dos Santos, de 41 anos, foi morta a facadas e pauladas dentro da própria casa, enquanto a filha de 3 anos assistia tudo. O suspeito fugiu. No dia seguinte, o corpo dele apareceu em Capela. Em Palmeira dos Índios, região do Agreste aqui do estado, Betalizângela Paulina da Silva, de 24 anos, foi dada como desaparecida e depois encontrada morta 24 horas depois, próximo a uma barragem, com sinais de violência. Histórias interrompidas e um padrão que se repete: a violência, o ódio às mulheres. Todos os dias dentro das casas, dentro de casos, inclusive de relacionamentos, de rotinas que deveriam ser seguras, mulheres são exterminadas. Quando o feminicídio avança, ele não afeta só famílias. Ele mostra o fracasso da sociedade e exige respostas. Nós precisamos avançar para políticas públicas que protejam as mulheres e nós precisamos também mais novas gerações, mais conscientes. Com a nossa geração, parece que já fracassamos. Nós estamos vendo as mulheres cada dia mais sendo caçadas e mortas da forma mais cruel e terrível possível. Eu espero que a nova geração consiga fazer uma nova realidade. É o que a gente espera.
Vamos voltar agora a falar sobre o feminicídio da Maria Graciele dos Santos, que aconteceu lá em Pindorama, povoado lá de Coruripe. O Alan Garcia vai voltar ao vivo agora comigo, porque ele está nesse momento ao vivo no local para falar sobre os parentes da vítima que relataram que ela já estava sendo vigiada pelo ex-companheiro, que é suspeito do crime. Alan, pelo que nós recebemos de informação, a Maria Graciele já vivia com medo antes mesmo de ser assassinada. E me parece que depois que ela conseguiu se desvencilhar dele com os filhos, que são filhos de um outro relacionamento, não são filhos do casal, ele acabou vindo para cá para pedir guarita, voltando para a família. Me parece que na cidade ele ficou rondando durante 2 dias, vigiando que Graciele fazia isso antes de acontecer o pior. Exato, Wilson. O que uma parente contou pra gente através de um áudio, ela mandou esses áudios ontem. Exibimos no Cidade AL, trouxemos também no Balanço Geral e, claro, aos telespectadores do Fica Alerta, vamos mostrar também. Nesses áudios, essa parente conta tudo isso, que Maria Graciele, mais conhecida como Luana, ela tinha medo do ex-marido durante o casamento, ela era controlada, ela era observada, ela não conseguia sair com amigas, ela não conseguia ter uma vida tranquila. Ele, naquele pensamento criminoso, sempre achou que tinha o direito de controlar a vida, os passos de Maria Graciele. E assim ele fez quando Graciele teve a coragem, de sair desse abuso. Ela disse, não quero mais, acabou aqui e veio embora. Aí imagine, ela entrou numa van com os 2 filhos lá em Caruaru, ela embarcou. E durante todo o percurso que ela fez de Caruaru até Pindorama, o ex-marido, que é o suspeito de matá-la, entrou no carro dele e fez o mesmo percurso, perseguindo a van que trazia Maria Graciele. Ou seja, ele já vinha ali cometendo um crime de perseguição. Já vinha acompanhando os passos, ou seja, era aquele sentimento de controle, ser dono de alguém. Graciele chegou aqui em Pindorama durante esses 20 dias. A mesma parente dela contou pra gente no áudio que o ex-marido, suspeito de matá-la, ficou com o carro parando ali na porta da casa dela. Um carro preto, que não é o mesmo carro que aparece nessas imagens. Ou seja, até nisso ele pensou. Até nisso ele calculou. Não vou usar o meu carro, porque todo mundo já sabe qual é. É um carro de cor preta. Vou utilizar um outro carro. E o que é pior, ele veio nesse carro com a ajuda de uma outra pessoa. Porque na imagem, vocês já viram, ele não está dirigindo o carro, nem quando chega e nem quando vai embora, depois que mata a Graciele. Tudo isso tem nesses áudios que a gente vai mostrar agora, inclusive o pedido. Ou seja, ela já previa o que aconteceu. Ela pediu para a irmã, cuide dos meus filhos. Vocês vão acompanhar agora um pouco desses áudios, um pouco dessa conversa que a gente recebeu. Vamos ouvir. Ela tinha muito medo, ela só fugiu do lado do Caruaru dele, entendeu? E ele seguindo a van, ela viu na van e ele veio seguindo atrás do carro dele. Foi muita coisa, assim. Quando ela chegou aqui, ele passou 2 dias dentro do carro, vigiando de frente à casa da comadre dela. 2 dias dentro do carro. Era obcecado por ela, ficava procurando saber onde é que ela estava, entendeu? E ela dizia direto que tinha medo dele, tinha muito medo dele, tinha medo dele tirar a vida dela, entendeu? Ela chegou a chorar na casa da comadre dela, chegou a chorar, dizendo que queria fazer alguma coisa com ela e que era para nós cuidar do menino dela, entendeu? Ela não tinha coragem de fazer o B.O., não tinha coragem de dar a carta. Aqui no cemitério do distrito de Bom Sucesso. É um distrito que pertence ao povoado Pindorama, um povoado que pertence a Coruripe. Então foi nesse cemitério que agora há pouco Maria Graciele, o corpo dela, foi enterrado. Os parentes vieram, participaram, foi um enterro rápido, o caixão chegou e rapidamente o pessoal levou para o espaço destinado.
A gente esteve aqui, fez essas imagens e é daqui que a gente fala ao vivo, direto no Fica Alerta. Para eu terminar essa minha participação, Wilson, sempre que a TV Pajuçara me coloca nessas missões em falar de crimes contra as mulheres, eu sempre termino com um pouco de reflexão para elas e para os parentes. Se você é agredida, se você é perseguida, é violentada pelo namorado, o marido, o ex, se você sabe que essa sua parente tem essa vida, né, perseguida por esses homens que não conseguem entender essa situação e respeitar e são criminosos, denunciem, minha gente, denunciem. A Luana morria de medo disso e a gente entende, mais uma vez, eu repito, a gente entende o medo era esse. O medo era esse. Sei que muita gente não acredita, não confia que vai ter um resultado positivo da polícia ou da justiça, mas a gente precisa acreditar. E, acima de tudo, precisa fazer com que a polícia e a justiça façam um trabalho que tem responsabilidade. Nesse caso, identificar o criminoso e prendê-lo. Então, que tal a gente conseguir prender antes de uma tragédia como essa? A gente entende perfeitamente o medo, mas vamos tentar vencê-lo. E a gente está aqui para isso, para dar a mão, incentivar e fazer vocês vencerem esse medo. Agradeço mais uma vez a família da Graciele, que nos permitiu estar aqui durante todo esse tempo e contar a história dela. Um abraço para a família, Wilson Júnior. Muito bem, Alan, e eu entendo perfeitamente também a sua emoção, que você está de perto sentindo toda essa energia desse momento difícil que vive aí os familiares e sentiu de perto também o desabafo, né, de mais uma mulher que pedia socorro, mas estava tão presa às garras da covardia desse vagabundo que não teve coragem sequer, né, de buscar ajuda através da polícia, né, e o medo que ela tanto temia acabou acontecendo da forma mais cruel e terrível possível. Uma pena. Agora é a hora da sociedade toda, nós todos nos unirmos como temos que fazer para que ele seja preso e receba o rigor da lei. Essas leis precisam ser quanto mais duras possíveis para que feminicidas como esses, para que covardes como esses sintam o rigor da lei e saiam de circulação para que outras mulheres não sejam as próximas vítimas. Essa é que é a grande verdade. Obrigado, Alan. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações trazidas ao vivo aqui, direto de Pindorama. É aquilo que a gente continua dizendo, gente. Nós precisamos, enquanto sociedade, acabar de vez com isso. Em conversas com algumas amigas e pessoas, as mulheres estão sendo caçadas, estão sendo torturadas e mortas da pior forma possível. Hoje, ser mulher no nosso estado de Alagoas, ser mulher no Brasil, é um risco constante. É o tempo inteiro se sentindo como se fossem objetos. E isso precisa parar. Isso precisa ter um basta. Nós avançamos muito com a lei, com a Maria da Penha, ótimo. Com o feminicídio também aumentou as penas, mas ainda são muito brandas. Muito. Esses homens não podem ter mais brechas para terem segunda chance para voltar para resolver o problema. Tem vários exemplos. Babau é um deles. Teve 3 chances aí e conseguiu, então, ultrapassar todos os limites das medidas protetivas, né, que fez com outras companheiras e agora fez com a namorada e agora por isso está voltando para o sistema penitenciário e outros mais. Não dá mais para a gente poder passar a mão em cima de quem agride mulher. Eu acho que o recado tem que ser dado agora da forma mais cruel e mais possível e mais duro possível para essas figurinhas. Porque quando eles são presos ou quando eles são rechaçados por qualquer coisa, eles voltam pior. Quanto mais. E quem paga com isso, paga com a vida da companheira ou da ex-companheira. É isso. Vamos continuar cobrando, vigilante e denunciando. É assim que se faz.